Maria a todos, professor Gabriel Sapucaia falando mais uma vez aqui. Bom, estou gravando esse vídeo já faz algumas horas, desde que Monsenhor Richard Nelson Williamson morreu, tá? Foi de arrasta para baixo. E antes que as pessoas comecem a falar, já tá começando com piadinha, Gabriel, ele era um bispo, não sei o que, tá bom. Vá lá no site da Ação Restauracionista, veja os documentários sobre os casos de abuso sexual na Fraternidade São Pio X e na Resistência. Veja quem foi um dos principais acobertadores de pedófilo, de estuprador, de padre abusador. E depois você volta aqui nesse vídeo, tá? E vê se eu tô exagerando quando eu falei de arrasta para baixo. Tá bom? Vá também na Biblioteca da Ação Restauracionista. Tem muita coisa sobre o Dom Williamson lá. Claro, documentado com fatos. Não é fofoquinha nem nada. São fatos. O que é fofoca é que ele foi pro céu. Ok? Enfim, continuando. Já faz algumas horas desde que ele morreu. E algumas entidades mundiais começaram a se manifestar com pesar sobre a morte dele. Um deles, que me chamou mais atenção, foi o Alexander Dugin. Alexander Dugin é um satanista. Ele é da escola guenoniana, René Guénon. E ele prestou suas condolências e afirmou, inclusive está no meu Twitter, link na descrição do meu Twitter, você pode ver que tem bastante prints sobre isso, onde ele fala que o Dom Williamson atendeu a família do Dugin, desse satanista aí, tá? E aderiu à sua quarta via política, sim, do satanista Dugin. Dom Williamson aderiu à quarta via política dele, o que pôde se ver num dos últimos sermões de Dom Williamson, sermões públicos dele. Além disso, também ele disse que o Dom Williamson foi diretor espiritual da princesa Diana. Aquela princesa Diana lá, assim, meteu um monte de polêmica. Ela mesmo. Depois pesquisem o caso dela. Interessante. Ela virou católica? Não, ela continuou anglicana, morreu anglicana. Muito interessante. Um bispo dito católico tradicionalista dando direção espiritual para uma não católica. E vejam no caos que ela se meteu. Não é verdade? Então, continuando. Haja vista que em uma entrevista no TED Talk, o Luigi Falcon, não sei se o nome dele é Falcon mesmo, mas enfim, Luigi Falcon, perguntou para o Dom Williamson acerca dele ser um Rosa Cruz, por conta do brasão dele, que tem uma Rosa Cruz, né? Aí ele falou que não, isso aqui é símbolo da Inglaterra e tal, e quem estuda simbolismo em inglês sabe que isso aí é tudo mentira, né, que o Dom Williamson falou. Tá? Só tentando enrolar o Luigi, dando falsas esperanças. Outra coisa importante é que perguntaram sobre o envolvimento dele com o Dugin. Ele falou, sim, gosto do Dugin, porque ele gosta daquilo que é perene, né, que é atemporal e etc. Mas não conheço muita coisa do René Guénon, nem desse Dugin, não. Aí quando vê hoje um monte, o Dugin simplesmente disse, não, ele atendeu a minha família, inclusive ajudou no memorial da morte da minha filha. Nossa, para quem não conhece bem o Dugin, né? Pra quem não conhece, mas enfim, né? O cleril infiltrado maçônico Rosa Cruz, como sempre, fazendo o católico de trouxa, né? Só é trouxa quem gosta de ser trouxa, tá? Porque quem avisa amigo é. Quem avisa amigo é. Ok? Então, haja vista que, mesmo depois de tanto expose, muitas pessoas, principalmente com o canal no YouTube, continuaram, não, apoio o Dom Williamson, né? Não, Dom Williamson, é isso aí, né? O Monsenhor, que agora a gente sabe que é Monsenhor Vigano, foi de fato consagrado sob condição, sobre o Dom Williamson, pro Dom Williamson, né? Ele mesmo mostrou a foto, depois que o Dom Williamson morreu, no Twitter do Vigano tá lá, né? E o Vigano também se envolve com as mesmas entidades, quarta via política, perennialismo, etc, né? Gnóstico, satanista. E o povo tá tipo assim, né, da resistência, Sagrou Viganô, que bonito, ó, o Duguinho ali, que bonito, isso aqui, né? Então tá, eu só posso supor, então, que a resistência, aqui no Brasil e no mundo inteiro, aderiu ao perennialismo do René Guénon, ou seja, são todos gnósticos e estão fora da igreja. Eu só posso admitir isso, tá? Mas ainda assim, são vistos como canais da tradição. E eu não estou falando que é a tradição católica, é outra tradição, mas que o povo mais simples e fiel acha que é a tradição católica, mas na verdade não é. É a dita tradição primordial, defendida como uma das principais teses do René Guénon, a tradição primordial,
É isso que, na verdade, a resistência defende. Por que que eu digo isso? Alguém já chegou a denunciar essa união do Whindersson com o Dugin na resistência? Não. Dom Tomás ficou calado. O Zenderras, então, não abre a boca para falar nada. Quem mais? Chazal, então. Ah, Dom Whindersson é satanista? Ó, viva Dom Whindersson. Dom Whindersson é cristão? Ah, viva Dom Whindersson. Ah, Dom Whindersson virou hindu? Ah, viva Dom Whindersson. O Chazal é puxa-saco, né? Tudo que o Dom Whindersson faz. Então, ninguém do clero se manifestou na resistência. Então, eu só posso pensar o que? Bom, quem cala consente. Então é todo mundo perennialista, até que se prove ao contrário. Ok? E agora eu vou combater, né, através de fazer uma série de vídeos contra a filosofia do René Guénon, para que as pessoas vejam onde estão se metendo na resistência e saiam desse antro de acobertador de pederastas aí, tá bom? E aqui, claro, estou falando não são todos que são acobertadores, apenas alguns. Veja lá no documentário da Ação Restauracionista que você vai ver muito bem isso, tá? Esses acobertamentos, ok? Então, tendo em vista tudo isso, vamos combater o perennialismo que hoje encontrou a sua casa, a sua residência na resistência, certo? Primeiro lugar, René Guénon. René Guénon, ele é um dos principais, aí, se não o fundador da escola perennialista. Tá? E quando eu digo escola perennialista, eu falo do que é muitas vezes chamado de filosofia perene aqui no Brasil. Por exemplo, pelo Antônio Donato Paulo Rosa, pelo Olavo de Carvalho. Tá? Sempre estou ressaltando esses nomes, fiquem sempre atentos. Ok? Inclusive, atualizações sobre o site do Antônio Donato Paulo Rosa, ele voltou ontem ou anteontem, se eu não me engano. Tá? Já está no ar de novo. Não sei se alguém comprou, não sei se, por exemplo, ele viu que eu saí falando por aí e resolveu, não, bora botar de volta por recalque, tá? Mas enfim, é um site que nunca tinha ficado fora do ar desde os anos 90, né? E ficou umas 2 semanas fora do ar e quando eu resolvi falar, bora botar no ar de novo. É muito engraçado, tá? Mas enfim, vamos lá, René Guénon, não vou falar da vida dele, nem dados biográficos, tá bom? Você pode muito bem pesquisar na internet. Vou me ater aqui à tradição primordial que ele defende. Primeiramente, para o católico, tradição é tradição apostólica, ou a tradição dos patriarcas. Ok? Tradição dos patriarcas. Abraão, Jacó, Isaac, depois profetas, tudo isso culminando com a vinda de nosso Jesus Cristo, pregação do Evangelho e depois tradição apostólica. O católico é adepto da tradição apostólica. Quando você ouvir alguém falando, eu sou tradicionalista, eu defendo a tradição e etc. Mas você percebe que de vez em quando ele defende umas coisas muito estranhas, alguns atores muito estranhos que já foram chamados de gnósticos aqui e acolá. Aí você percebe que ele defende não é a tradição apostólica, é a tal da tradição primordial. O que é a tradição primordial para o René Guénon, por exemplo? Nos seus livros, ele vai explicar direito, né, o que é essa tradição que faz parte dessa tradição. E em primeiro lugar, ele gosta muito de, quando ele vai falar de tradição, ele gosta muito de distinguir sempre a ala exotérica da esotérica em cada religião. O lado exotérico seria aquilo que é externo, aquilo propriamente religioso. Vou dar aqui um exemplo. Os ritos públicos, cerimônias públicas, devoções populares, tá? Catecismo, essas coisas assim. Para eles que isso aí é exotérico, isso é do povão, tá? Agora, o ramo esotérico é aquilo que é só alguns iniciados, uma elite intelectual consegue detectar. Ok? É como se a parte exotérica fosse o corpo e a parte esotérica fosse a alma da coisa. É assim que ele distingue tudo. Certo? Beleza. Gabriel, mas isso não é a mesma coisa que o corpo místico de Cristo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso daí. Quem tentar copar dessa forma, pelo amor de Deus. Se você for ver ali em Colossenses, São Paulo, não tem nada a ver com isso daí.
Estamos aqui falando de conhecimento, corpo doutrinário, tá? Corpo místico de Cristo, a igreja, é outra coisa. Certo? Vamos lá. Então, esotérico é uma doutrina oculta, só para os iniciados, uma elite intelectual. E a tradição primordial é aquilo que há de comum entre todas as religiões, naquilo que é propriamente esotérico, de cada uma delas, e ela é uma tradição metafísica. Não é uma ele gosta de falar que não é uma tradição mística, porque ele quer ao máximo se desvincular do ramo exotérico religioso. Ele fala que é metafísica. Porém, quando ele vai definir essa tradição metafísica, né, uma certa espiritualidade metafísica, não tem como você não associar, por exemplo, com o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila e Noite Escura de São João da Cruz. Não tem como não associar. Veja aí no Perfecto Odd aqui no blog, tem os estudos aí sobre a espiritualidade dos carmelitas. Você vai ver que isso aí no final é tudo sufi. É sufismo, que é o esoterismo islâmico, que é o que o René Guénon defende como mais próximo da tradição primordial, porque ele fala que no islamismo tem o ramo exotérico, esotérico e ainda tem a tradição escrita e a tradição oral. Tem todos os 4 ramos. Tá? Ele fala que a escritura, tradição escrita e tradição oral é a mesma coisa, muitas vezes. Ok? Então ele vai defender o islamismo como tradição primordial, mais próximo da tradição primordial, ok? Então, essa tradição, ela é principalmente oriental. Ele vai falar no seu livro Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, segunda parte, capítulo 3. No Islã, a tradição apresenta 2 aspectos distintos, sendo um religioso, que está diretamente ligado ao conjunto das instituições sociais, enquanto o outro, o puramente oriental, é verdadeiramente metafísico. Certo? Guénon nunca deixa de distinguir em relação ao Islã as instituições propriamente religiosas, que têm fontes judaicas, do fundo tradicional que não é judaico, mas oriental. É este fundo tradicional que é transmitido pelo sufismo e que forma a parte esotérica do Islã. Como disse o professor Jean Vacquier no seu livro A Impostura Guénoniana. Continua o professor Jean Vacquier. Esta distinção deve ser mantida em mente. Na China, o René Guénon observa que está na segunda parte do Introdução aos Estudos Hindus, capítulo 3. Por um lado, uma tradição metafísica e por outro, uma tradição social. No entanto, o que é preciso ter cuidado é que a tradição metafísica, conforme é constituída na forma do taoísmo, é o desenvolvimento dos princípios de uma tradição mais primordial, contida especialmente no I Ching. E é dessa tradição primordial que surge inteiramente todo o conjunto de instituições sociais que é comumente conhecido como confucionismo. Mas a quintessência da tradição primordial, Guénon encontra no hinduísmo, vai dizer ele também no mesmo capítulo, mesmo livro, na mesma parte. Na Índia, estamos diante de uma tradição puramente metafísica em sua essência. O que parece aqui muito mais claramente do que na tradição islâmica é a total subordinação das diversas ordens particulares em relação à metafísica, ou seja, ao domínio dos princípios universais. E em quais textos se encontra mais precisamente a tradição metafísica da Índia? O nome Veda é aplicado de forma geral a todos os escritos fundamentais da tradição hindu. Sabe-se, aliás, que esses escritos são distribuídos em 4 coleções que levam nomes específicos de Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, e são esses aqui. Continua também o professor Jean Vacquier. Guénon limita a esses 3 componentes, islâmico, taoísta e hinduísta, as fontes da tradição primordial. Ele não menciona a fonte judaica. No entanto, precisamente, os judeus se declaram depositários de uma certa tradição primordial, herança da revolução primordial. Olha aí, revolução primordial, viu? Revolução primordial. Qual foi a primeira revolução? Foi a de Lúcifer, tá? Se Guénon não menciona essa herança é porque não a considera como parte da tradição que vigora no Oriente. Portanto, existem 2 tradições supostamente primordiais, a do Oriente e a dos judaico-cristãos, que René Guénon define. Ele chama esse termo judaico-cristão, quem trouxe isso foi ele.
Qual das duas é a mais antiga e autêntica? É a do Oriente, como diz o Guénon. A verdadeira situação do Ocidente em relação ao Oriente é no fundo apenas de um ramo destacado do tronco. Portanto, para ele, o tronco antigo e autêntico é a tradição oriental, que é o ramo destacado. Portanto, para ele, o tronco antigo e autêntico é a tradição oriental. Já o ramo destacado é a tradição judaico-cristã do Ocidente. Ao longo de toda sua obra, René Guénon fala em nome da tradição oriental, da qual se considera um intérprete fiel, se não mesmo como porta-voz autorizado. Ele afirma isso várias vezes, dizendo que os orientalistas que o precederam apresentam uma tradição oriental vestida à maneira ocidental e muito distorcida, enquanto ele, ao contrário, se esforça para formular a versão autêntica dela. Jean Réaud, nos Estudos Tradicionais de janeiro de 1955, escreve o seguinte: ele tinha convicção de que seu conhecimento da doutrina tradicional era extraído de uma fonte mais pura e mais primordial do que aquelas das quais seus antecessores orientalistas tinham bebido. Consideramos agora René Guénon como intérprete rigoroso da tradição oriental, como é amplamente reconhecido. Então, Don Wilson disse, na entrevista com o Luigi, que René Guénon, é legal, por quê? Porque ele é perennialista, né? Defende aquilo que é atemporal, aquilo que é eterno, né? Ele é tradicional e etc. Então, Dugin também ele defende, beleza. Só que o Dugin, segundo ele próprio, é da escola perennialista do René Guénon. É isso aqui que a resistência defende? Vocês defendem tradição orientalista, islamismo, hindu, taoísmo? Bom, se sim, talvez o fenômeno de abusos na fraternidade e na resistência não sejam algo de ordem assim tanto, porque eles são doentes. Talvez seja um fenômeno quase que religioso, né? Haja vista que no islamismo, em certas idades, já se pode ter esse tipo de relação, né? Haja vista que no Oriente Médio, por exemplo, até hoje, existe uma prostituição de meninos. Não é verdade? Indo por esse lado, pode ser que seja um fenômeno religioso, tá? Pode ser. Essa tradição do René Guénon também é escritura. Introdução aos estudos das doutrinas hindus, segunda parte, capítulo 3 ainda. Digamos que é René Guénon. Digamos desde já que não estamos usando a palavra tradição no sentido restrito em que o pensamento religioso do Ocidente, aqui nós, às vezes opõe tradição e escritura, entendendo por primeiro desses dois termos, de forma exclusiva, o que foi objeto apenas de transmissão oral. Pelo contrário, para nós, a tradição pode ser escrita tão bem quanto oral. A parte escrita e a parte oral formam dois ramos completamente da mesma tradição, e não temos hesitação em falar de escrituras tradicionais. Vamos lá, escrituras tradicionais. O que seriam essas escrituras tradicionais, René Guénon? Isso aí é uma coisa que ele já chegou até a falar, né? Os 4 Vedas, falou do confucionismo, ele chegou a falar também Islã, né? Então, Alcorão, tá? Estudo Sufi, Zohar, Cabala, Mekabá, Ekalote, tudo isso daí. Ou seja, mistura de tradição esotérica judaica, islâmica, taoísmo, hindu, tudo isso aí são os escritos tradicionais para o René Guénon. E é necessário ver aquilo que há de comum entre eles para se levar até a tradição primordial. Metafisicamente falando, qual que ele fala que é a mais autêntica? É a do hindu, os 4 Vedas. Ok? E no islamismo existe mais a parte social, política, etc. Sufi. Ok. Como diz o professor Jean Baquet, a massa documental na qual se expressa a tradição oriental é muito importante, pois inclui, além dos 4 grandes coleções de Veda, os seus comentários, os textos do I Ching para a China e os documentos sufistas para o Islã. Nessa massa será feita a distinção entre escritura e tradição, como é feito nos arquivos judaico-cristãos. De fato, entre judeus e cristãos, a escritura sagrada é a transcrição imediata da revelação divina, autenticada como tal pelas autoridades religiosas da época e rigorosamente conservada posteriormente. A tradição é o que na revelação divina escapou à codificação escrita e foi transmitido primeiro oralmente e depois por escrito após certo tempo. No Oriente, tal discriminação não é feita, por muitas razões. Não há na massa de documentos transmitidos um núcleo central. Todas as partes têm o mesmo valor e autoridade em relação à inspiração que lhe deu origem.
Que nota Guénon, intérprete dos orientais, vai atribuir a todo esse conjunto? Ele tinha várias opções. Ele poderia dizer, todo esse reservatório documental merece o nome de escritura, mas ele também poderia considerar que todo o conjunto é tradição. Ele preferiu uma resposta mista, dando a todos esses tratados sem data o nome de escrituras tradicionais. Yom Kippur, Sufi, né, islâmicos, e também os 4 Vedas. Então, para um seguidor de René Guénon, isso é que é tradicional. Então, para o Don Williamson, o que é tradição para o Don Williamson? É justamente isso. Isso é que é o tradicionalismo para ele. Porque se ele considera o Dugin e o Guénon como tradicionais, aquilo que remete àquilo que é temporal e etc., como algo bom a ponto de atender com sacramentos, a família do Alexander Dugin, que é um satanista da pior estirpe, quer dizer então que para ele tradição é isso. Consegue entender, fiel da resistência? Será que você entra nessa cabeça aqui? Entra na cabeça de você isso? Será que entra? Pô, não entrou? Ah, cara, então espera acontecer alguma coisa aí contigo, né? Espera, não sei. Deus me livre. Eu espero que você não aguarde isso acontecer. Tá? Mas veja bem, ele já sagrou Viganò, perennialista. Stobnik, na Polônia, que inclusive atua como advogado ainda. Né? O brasão do Stobnik tem a mesma Rosa Cruz que o Don Williamson. Agora não tem desculpa de que é um símbolo inglês, que o Stobnik é polonês. Né? É polaco. E aí, qual é a desculpa agora? Complicado, né? Continuando. Por que essa solução? Em primeiro lugar, porque o espírito oriental não é favorável a definições precisas que lhe parecem simplistas e distorcidas. Preste atenção nisso. Para os orientais, expressões simplistas, definições precisas, não são favoráveis para o espírito oriental. Não espere lógica no comportamento de um tradicionalista. Quando eu falo tradicionalista, ala guenoniana, tá? Não espere do clero que apoia esse tipo de pensador, um comportamento lógico, racional. Ele vai se contradizer, ele vai jogar para todos os lados, que se doutrinariamente ele é assim, moralmente ele também é assim. Concordam? Concordo. Mas também é provavelmente para aproveitar as vantagens de ambas as denominações. Ele deseja manter a liberdade de interpretação que está associada a toda a tradição, ao mesmo tempo em que reivindica a canonicidade reservada à escritura. De fato, Guénon principalmente considera a nota tradicional de seus documentos. É a palavra tradição que retoma continuamente sob sua pena. No entanto, veremos, quando ele nos falar da infalibilidade tradicional, que as vantagens de certa canonicidade não lhe são indiferentes. Recapitulando, então, para um guenoniano, um perennialista, alguém que é adepto de René Guénon, Alexander Dugin, etc. O que é ser tradicionalista? Tradicionalista é você que é adepto aqui à tradição primordial, aquilo que é atemporal, ou seja, todo o conjunto de ideias, doutrinas que são atemporais e que têm uma relação com a outra. Por exemplo, o que seria uma tradição perene na mística? Seria a questão, né, como está nos artigos do meu blog, dos 7 salões, né, o Ecalote, Merkabah, os 7 castelos, tá? O castelo interior das 7 moradas com a Santa Teresa d'Ávila, que incorporou muito do sufismo em sua espiritualidade, infiltradaça, não é verdade? Então, quem está vendo esse vídeo agora sem ver os anteriores, veja lá tudo que eu falei de devoção moderna, veja também os artigos aqui do Perfecto Ódio para você entender o porquê que eu falo isso de Santa Teresa d'Ávila, tá? E de São João da Cruz também. Enfim, continuando. A tradição também do René Guénon, que ele defende, ela é metafísica, como eu já havia falado antes. Citando ele. Na tradição hinduísta, o que aparece muito mais claramente do que a tradição islâmica é a total subordinação das várias ordens particulares em relação à metafísica, ou seja, o domínio dos princípios universais. Domínio dos princípios universais. Aí o Jean Vacquier vai falar, quais são essas várias ordens particulares? Descobrimos em outro lugar, são as instituições políticas, a filosofia e a religião. Portanto,
As instituições, a filosofia e a religião estão colocadas em total subordinação em relação à metafísica, ou seja, à tradição, já que observamos que a tradição transmite um conteúdo metafísico universalmente o mesmo. Assim, é na tradição metafísica que as instituições, a filosofia e a religião devem buscar sua inspiração, cada uma em a sua parte. Então, por exemplo, Dom Williamson buscou na tradição metafísica o seu viés político, e ele achou a quarta via política, defendida pelo Alexandre Dugin. Por isso que ele é da quarta via, ele era, no caso, né, da quarta via política. Tá? É por isso que eu também suponho que o Viganò também seja, assim como também o Stolbenik, Dom Tomás de Aquino e etc, etc, etc. Né? Monsenhor Zenderras aí, que é vizinho da Hillary Clinton, mora na mesma rua que a Hillary Clinton. Muito engraçado esse fato, não é verdade? Agora vamos perguntar a Guénon quais são as razões pelas quais a metafísica é capaz de exercer sua hegemonia sobre as várias ordens particulares. Vai dizer Jean Vacquier analisando os princípios universais. Em primeiro lugar, é porque a metafísica é o domínio dos princípios universais. É evidente que, se considerarmos essa definição como firmemente estabelecida, as várias ordens particulares terão que buscar seus princípios na metafísica, já que não existem princípios em nenhum outro lugar. A segunda razão que justifica a supremacia da metafísica é o seu modo de conhecimento. A filosofia envolve a razão auxiliada pelos dados sensoriais, enquanto a metafísica, como definida por Guénon, é puramente intelectual. Seu modo de conhecimento não é nem racional, nem sensorial. É uma intuição imediata, alô Carmelo? É uma intuição imediata. Tá? Isso aqui é noite escura total. Noite escura, é castelo interior isso aqui, rapaz. Tá? Não adianta ele tentar falar que não, a tradição não é mística, é metafísica. Mesma coisa. Tá? É uma intuição imediata. Ok? É uma intuição imediata. Não é racional, nem sensorial. Uma intuição imediata. Vocês já devem ter se perguntado, né? Poxa, às vezes os bispos puxam um pensamento. De onde é que vem? Eu estudo por trás disso aqui. Intuição imediata, acredito eu. Intuição imediata. Faz parte da escola guénoniana. Tá? É uma intuição imediata que se realiza após um treinamento de ordem contemplativa. Treinamento de ordem contemplativa. Tá? Ou seja, é um treinamento de ordem contemplativa. Como é que é essa contemplação? Ela não é racional, não é sensorial. Quando fala sensorial, não é só de tocar, não, sentir, tal. Tem os sentidos externos e os internos. O interno, por exemplo, é a imaginação e a memória. Quando o cristão vai fazer a Lectio Divina, ele precisa utilizar os sentidos internos. Ela é uma meditação que ela é sensorial também. Você pode fazer com uma imagem sacra, você pode fazer elevar o seu espírito também através da meditação do Evangelho, lembrando o Evangelho, tá? Imaginando o cenário ali no Evangelho, como explica Santo Inácio nos exercícios espirituais dele. Tá? E também algo racional. Não pode ser irracional. Tem que ser conforme a razão. Senão você desemboca na heresia. Quando é no Guénon, como é que é? Não é sensorial e nem racional. É intuitivo. É quando você chega no castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, noite escura São João da Cruz, o que eles falam? Olha, chega um dado momento que, se você quiser entrar na noite escura dos espíritos e alcançar a união divina, você tem que abandonar tudo aquilo que é sensorial, tudo aquilo que é racional e adentrar nas trevas da contemplação. Parece, né? Mas deve ser só coincidência. É doidice do macacaio. Vamos lá. As obras de Guénon, continuando aqui o Jean Vacquier, são em grande parte dedicadas a descrever essa via contemplativa, que ele também chama de via metafísica. Olha aí, vocês querem saber mais sobre essa via contemplativa? Olha, tá aí, René Guénon. Aí vocês vão saber como é que eram os momentos de oração do Dom Williamson. A partir do fato de que o conhecimento metafísico é puramente intelectual, intuitivo e contemplativo, Guénon conclui que ele tem um caráter de absoluta certeza. São suas próprias palavras, citando aqui ele, introdução do estudo das doutrinas hindus, ainda a segunda parte, só que o capítulo é o 8º. A metafísica, que tem um caráter de absoluta certeza, não pode admitir nada hipotético. Assim, tradição e metafísica, no sentido de Guénon, são uma só. Podemos associar as duas palavras a falar distintamente da tradição metafísica ou metafísica tradicional. Compreende-se que tal metafísica, ao mesmo tempo universal e absolutamente certa, constitui a fonte de inspiração comum da qual, no sistema guénoniano, instituições de filosofia e religião vêm buscar. Mas macacaia!
Malandraia, vem cá, o Santo Tomás de Aquino não utilizou de metafísica, seu caluniador? Aristóteles, ocidental. Vamos lembrar que a tradição que o René Guénon está defendendo é oriental, uma metafísica oriental. São os 4 Vedas, é o Sufi e é o Yin King, o taoísmo. Vamos acordar? Vamos acordar, né, gente? Uma tradição babeliana, Torre de Babel. Adoro essa parte, essa crítica de Jean Vacquier. Tá? Vai dizer o professor Jean Vacquier. No sistema de Guénon, portanto, a tradição metafísica, por ser puramente intelectual, intuitiva e universal, exerce uma supremacia sobre a filosofia, que se move na zona inferior do racional e do sensorial. Agora, vamos ver que ela também exerce uma supremacia análoga sobre a religião. A supremacia da tradição sobre a religião é justificada, de acordo com Guénon, pela sentimentalidade. Mesma coisa aqui na espiritualidade da Devócio Moderna e Carmelo, viu, gente? Que constitui o fundamental de toda a religião, no pleno sentido da palavra, requerendo a união de 3 elementos, o dogma, a moral e o culto. No entanto, cada um desses 3 elementos está impregnado de sentimentalidade. O culto religioso é necessariamente de ordem sentimental, pois é devocional por definição. O dogma não pode ser puramente intelectual, já que é contaminado pela noção de salvação. Para o René Guénon, contaminado pela noção de salvação. É isso aí que o Dom Williamson defende? Poxa. De duas uma. Ou Dom Williamson é um pseudo-intelectual e todos os seus comentários elétricos devem ser queimados, ou então ele sabe muito bem o que ele está falando, está fazendo você da resistência de trouxa. Um dos dois. As duas parecem ser terríveis, né? Mas olha, eu acho melhor queimar os comentários de Ellison e também admitir que ele está fazendo ser de trouxa, né? Queimar tanto os comentários de Ellison como também extirpar do movimento católico a figura de Dom Williamson como bastião da tradição. Continuando. Na qual a emoção pessoal é o componente principal. Quanto à moral, também uma vez que se trata não apenas de conhecimento puro, mas de comportamento prático, no qual o sentimento, por exemplo, o altruísmo, desempenha papel crucial. Portanto, os 3 elementos constitutivos da religião são em ordem sentimental. Ao contrário, a tradição metafísica, uma vez que não possui dogma moral ou culto, mas apenas princípios abstratos, permanece puramente intelectual. E, portanto, ela pode reivindicar, de acordo com esse sistema, a hegemonia sobre a religião, assim como sobre a filosofia. O Oriente reconhece de fato essa hegemonia da tradição. Claro, lá se observam devoções religiosas, como o brahmanismo, o vishnuísmo e o shivaísmo, mas isso se refere especificamente à devoção, não à religião no sentido judaico-cristão da palavra. É na tradição e não na devoção de tipo religioso que na Índia as instituições, a filosofia e até mesmo as ciências buscam seus princípios, pelo menos assim era antigamente. Depois de separar a religião da tradição e definir sua posição relativa, René Guénon fará uma observação histórica que nos permitirá, por sua vez, uma importante dedução. Encontramos, ele observa, apenas uma única família espiritual que reúne os 3 componentes necessários para a constituição de uma religião. E esta é a família judaico-cristã, incluindo a parte puramente religiosa do Islã, a infraestrutura esotérica do Islã, que é o sufismo, pertencente à tradição e não à religião propriamente dita. Em nenhum outro lugar, vai dizer o René Guénon, capítulo 4, mesmo livro. Encontramos 3 partes que acabamos de caracterizar, dogma, moral e religião reunidas. Essa observação de Guénon, de que a tradição e a religião constituem 2 disciplinas espirituais diferentes, é exatamente perspicaz. Mas, ela nos leva a fazer uma pergunta que Guénon, aliás, não faz, pelo menos diretamente. Em que época a família religiosa se separou da família tradicional? Em outras palavras, em que circunstâncias a religião judaica cristã se separou do tronco tradicional antigo? Não vemos outro episódio histórico possível, além da Torre de Babel. Quando, na segunda parte, estudarmos a dificuldade de transmissão da revelação primordial, voltaremos nossa atenção para este episódio bíblico. Isso aqui depois fica para outra parte do vídeo que eu vou falar, tá? Que é quando ele vai falar da confusão das línguas, da Torre de Babel, o humanismo primordial de lá, tá? Observamos desde já que após a confusão das línguas feitas por Deus, vá lá em Gênesis 11 que você vai ver, mesmo em Babel, as nações se dispersaram carregando uma tradição muito antiga. E é nessa mesma religião que algumas gerações depois Deus fez a chamada de Abraão. Ele o retirou dessa antiga tradição para lhe confiar a ele e seus descendentes uma nova revelação e o fez o pai dos crentes, ou seja, o patriarca da religião. Cuja grande diferença, o próprio Guénon observa corretamente, é o contraste com a tradição metafísica. Veja bem, que vem
que Deus depositou com o patriarca Abraão, transmitido até chegar na tradição apostólica, é diferente da tradição metafísica do René Guénon. Tá? Vamos lembrar no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo criticou os judeus por conta da tradição humana deles, a Cabala. Só que essa tradição aí, a Cabala, que começou ali na Babilônia, na Torre de Babel, é justamente essa antiga, que é dita aqui por Jean Vacquier. E que depois continuou por alguns sacerdotes judeus, e Jeremias até denuncia eles, quando vai falar dos sacrifícios de crianças a Mamon, de esposas a Mamon, cujo símbolo era a estrela de 6 pontas. Interessante, né? Muito interessante, tá? Mas isso aí é história da religião, viu, gente? É história da religião, tá? Não tô ofendendo ninguém aqui. Isso aqui é a posição do Jean Vacquier, não é verdade? Enfim, até morreu. Continuando. O próprio René Guénon falou que isso é diferente da tradição metafísica. Portanto, é nessas circunstâncias que ocorreu a separação das duas famílias espirituais. Ok? Então, gente, chegamos até aqui. Expliquei para vocês que a tradição dos tradicionalistas guénonianos, perennialistas, tradição primordial que eles defendem, ela é oriental, islamismo, confucionismo, hinduísmo, né, taoísmo. Ela é também metafísica, puramente intelectual, com destaque aos 4 Vedas. Ela também é escritura, por isso tem os escritos tradicionais, obviamente tudo oriental, né? Escritos tradicionais. E agora vemos que ela remonta aí à tradição babélica, a Torre de Babel. Não tem nada a ver com aquilo que é católico. Então, reflexão, de duas ou uma. Ou Dom Williamson, de fato, é um perennialista e está fazendo você da resistência de trouxa, ou então ele é um completo ignorante pseudo-intelectual e completamente desautorizado a ser escutado. Certo? Corretíssimo. Aguardem aí agora a segunda parte desses vídeos contra a doutrina do René Guénon. Salve Maria a todos.